paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus irmãos, aqui estou para trazer a terceira parte da mensagem, que tem como tema as 5 experiências de Abraão com Deus. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Meus irmãos, a terceira decepção de Abraão foi a seguinte: a decepção na família. Quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, para ir aonde Deus haveria de mostrar, para onde Deus haveria de encaminhá-lo, Ló foi juntamente com ele. Por que Ló foi com Abraão? Porque Ló gostava muito de Abraão. Eles eram pessoas muito queridas, e Abraão também gostava bastante de Ló, a ponto de deixá-lo ir com ele na sua caminhada, na sua trajetória. E Ló permaneceu ao lado de Abraão bastante tempo, lá na terra de Canaã, aonde eles ficaram durante o período em que a terra estava frutificando, a terra estava dando as suas novidades na colheita. Mas chegou o tempo da escassez, que foi a fome que Deus permitiu chegar na terra de Canaã, e Abraão decidiu ir peregrinar no Egito, e assim eles fizeram. E Ló estava com Abraão em toda esta trajetória, e eles chegaram ao Egito e permaneceram ali algum tempo peregrinando. Conseguiram do Egito muitas riquezas, muitas ovelhas, gados, porque eles naquela época peregrinavam, e aonde eles iam, os bens também iam juntos. Aí Abraão volta da terra do Egito, porque o próprio rei do Egito expulsou-os de lá, e quando ele volta para a terra de Canaã, ele volta muito rico, muito abençoado por Deus. Deus o abençoou no Egito grandemente. E eles voltando para a terra de Canaã, ali eles continuaram no seu propósito, na sua peregrinação. Deus continuou abençoando eles grandemente. Mas, de repente, meus irmãos, o gado de Abraão e o gado de Ló começou a crescer muito. Sim, por quê? Porque Deus estava abençoando Abraão e também abençoando Ló, porque Ló estava próximo a Abraão. Mas de repente aconteceu algo triste entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles começaram a discutir e a brigar entre si. E Abraão, vendo toda essa situação negativa, ele chamou a Ló e disse o seguinte: olha, não é bom que os nossos pastores brigam entre si, que não haja entre nós discussões ou brigas, porque somos irmãos. Aí Abraão disse para Ló o seguinte: está aí diante de você toda a terra. Se você escolher a esquerda, irei para a direita, e se você escolher a direita, irei para a esquerda, mas que não haja entre nós discussão. E Ló, meus irmãos, ele decidiu, conforme o texto que lemos, escolher a parte mais bonita da terra, as campinas do Jordão. Ele visualizou todo aquele território, toda aquela área abençoada, toda aquela campina maravilhosa, e decidiu que ele escolheria a parte melhor da terra. Mas nem sempre o mais bonito é o melhor de Deus para
as nossas vidas. E ele, meus irmãos, escolheu essa parte mais bonita da terra porque ele apenas estava interessado em enriquecer cada dia e cada vez mais. E não sabia ele que Deus já estava decretando a destruição daquele lugar. Mas o interessante é que assim que Ló se apartou de Abrão, Abrão ficando com as partes mais acidentadas da terra, os vales, as partes mais desprezíveis, assim que Ló se apartou de Abrão, Deus falou com ele o seguinte: toda esta área que vês, dareis a sua descendência para sempre. E a tua descendência, Abrão, será como o pó da terra. E Ló está lá no meio do povo atribulado, o povo que Deus já havia sentenciado à destruição que veio posteriormente. Então, meus irmãos, a orientação aqui é a seguinte: nunca escolha nada sem antes consultar a Deus. Nunca decida nada sem antes pedir direção para Deus. Ele achou que era o de melhor, mas nem sempre aquilo que eu e você pensa que é o melhor é o que Deus tem para nós. É preciso entender, compreender, saber exatamente qual é a vontade de Deus. Mas de uma forma geral, Abraão ficou muito triste, porque o próprio sobrinho, que ficou tanto tempo com ele, lado a lado, trabalhando dia, noite, lutando pelos mesmos propósitos, agora precisa se apartar. Então, meus irmãos, é importante entender, compreender esta decisão de Ló, e que não foi uma decisão certa. Então, a terceira parte da mensagem tem como objetivo mostrar que Abrão, ele ficou muito decepcionado com a partida de Ló, com o distanciamento de Ló. Bem verdade que não estava tão longe, mas não era a mesma coisa, porque eles viviam todos praticamente juntos. De repente, ele decide ir para o outro lado, afastando assim do seu amigo, do seu irmão e do seu tio, que era o patriarca Abrão. Então, ele se decepcionou, mas Deus mesmo assim estava com ele. O Senhor estava com Abrão todo o tempo, irmãos. Deus fez grandes promessas para ele, mas esta foi a terceira experiência que Abrão teve na presença do nosso Deus, considerando algo muito importante, que ele estava fazendo aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer. Mas você não vê em momento algum Deus falando para Ló ir junto com ele. Ló foi junto com ele, ele não impediu, mas Ló, na realidade, foi uma pessoa que deu muito trabalho para Abrão. Deus só não destruiu Ló por causa das orações de Abrão. Abrão era uma pessoa muito querida por Deus e ele fazia questão de interceder por Ló. Ló se apartou, Abrão se decepcionou, mas Deus continuou trabalhando em favor de Abrão e também, por misericórdia, livrando Ló muitas das vezes. Então, meus irmãos, fica com a terceira parte da mensagem, que está relacionado à terceira experiência de Abrão na presença de Deus, que foi a decepção na sua família. Ele nunca imaginou passar por isso, mas passou por isso na sua caminhada. Que Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.